Muito bem, Vivo Esporte está de volta e hora de a gente bater um papo aí com a arquiteta Priscila Benck, ela que tem um trabalho muito importante porque é certificada em neurociência e especializada em projetos para a área de trabalho. Priscila Benck, boa tarde e seja bem-vinda aqui ao Vivo Esporte. Olá, Júlio, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. O prazer é todo nosso, viu, Priscila? E quando o Rafael passou para mim sobre essa pauta contigo, eu falei, poxa, que bacana a gente falar sobre esse tipo de trabalho, porque é muito gostoso quando você está num ambiente de trabalho que te favorece, né? Em função da arquitetura e do espaço físico, né, Priscila? Isso que é legal, Júlio. Quando a gente começa a entender que o ambiente físico, ele realmente consegue nos impactar e nos incentivar a ter determinados comportamentos, a gente pode utilizar isso como uma ferramenta para nós mesmos, porque é com todo mundo, é comigo, é com você, com qualquer ser humano. Hoje já tem evidências neurocientíficas que de fato comprovam que o ambiente onde a gente está, ele impacta sim na forma como a gente se sente. Então, quando a gente está naqueles dias, puxa, hoje eu estou super concentrado para trabalhar, provavelmente tem alguma coisa nesse ambiente que está te ajudando a isso, assim como ao contrário. Se tem vezes que a gente não se sente muito bem em algum lugar, talvez tenha alguma interferência nesse ambiente físico que não está favorecendo, então, esse comportamento. Interessante. E Priscila, quando você começou a cursar arquitetura, foi durante o curso que você falou, não, eu vou partir para essa área, ou você já entrou na arquitetura sabendo que ia entrar especificamente nessa área? Nem sabia, Júlio, que existia esse tipo de Eu estudo, na também não. verdade. Eu também não. É engraçado isso, né? Porque tem coisas que é no dia a dia que a gente vai mensurando e vai sentindo. Então, eu já desde cedo entrei para a prática profissional, né? E me incentivava a investigar a reação que meus clientes tinham na hora de entrar num novo ambiente. E eles, às vezes, até se emocionavam, né? Com a mudança que acontecia. E daí, a partir daí que eu decidi realmente me aprofundar nesse assunto, em especial em ambientes de trabalho, que eu via tantas pessoas sofrendo de estresse, ansiedade, e comecei a ver que daqui a pouco um ambiente mais adequado podia ser mais saudável para essas pessoas mesmo. Então foi aí que eu fui buscar uma especialização fora do Brasil, depois tive primeiro na Alemanha, depois nos Estados Unidos, onde já existem há muito tempo, há mais de 17 anos, estudos que relacionam, então, a área da neurociência, da psicologia, com a parte dos ambientes físicos. Então, daí a gente fala de arquitetura, de design, urbanismo, enfim, tudo que compõe, então, os espaços que a gente frequenta. E como é que você faz para arquitetar isso, né? Na mente, colocar no papel, você vai do perfil dos funcionários daquela empresa ou do perfil dos clientes daquela empresa, como é que você articula isso tudo, Priscila? Exatamente isso. A primeira coisa é olhar para as pessoas. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive, e hoje, ministrando cursos para outros arquitetos, é o que a gente fala, né? Então, o primeiro passo é olhar para as pessoas, olhar como elas são, que geração elas são, como é que é o estilo de vida delas, né? A gente está aqui falando, por exemplo, de esporte, de saúde, tudo isso vai influenciar na forma como a pessoa vai responder a esse ambiente físico. Então, a partir daí, com essa análise das pessoas, e daí a gente faz isso também junto com psicólogos e neurocientistas, a gente entende também o objetivo daquele espaço, que é um ambiente de trabalho, é um ambiente residencial, é um hospital, o que é. E daí a gente molda esse ambiente de acordo com esse objetivo para aquelas pessoas. Então, são projetos muito personalizados mesmo, e que tem como foco essa humanização, esse olhar mesmo para o ser humano. Você tocou num ponto importante agora, que são os hospitais, por exemplo, né? Os hospitais aí, é difícil você chegar no hospital e falar, pô, isso aqui é gostoso, ninguém quer estar no hospital, né? A gente não tem vontade de ficar no hospital, mas a melhor maneira de você tornar menos desconfortável da pessoa ficar no hospital é você melhorar o ambiente para ela. E vocês estão fazendo um trabalho no hospital em Porto Alegre, é isso mesmo? É isso mesmo, porque imagina, Júlia, se já naturalmente não é muito confortável estar em um hospital. Imagina nesse momento que a gente está vivendo. Sim. É um momento que a gente vê muitos profissionais se doando mesmo. Então, assim, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão ali na linha de frente, estão sobre uma pressão incrível, que estão muitos ali há meses sem ver suas famílias, também estão isolados. Então, a gente está fazendo em conjunto com o grupo de estudos de neuroarquitetura, então, que é esse estudo aqui de Porto Alegre. A gente está fazendo uma ação voluntária no Hospital Cristo Redentor, justamente para atender e melhorar as áreas onde esses profissionais, esses enfermeiros, técnicos de enfermagem, têm para relaxar.
São aqueles espaços de descanso, são aqueles espaços de descompressão que a gente chama, que apesar de ter intervalinhos curtinhos que eles estão fazendo, mas que a gente está conseguindo realmente dar uma reformada, uma modificada nesse ambiente para ter um outro clima, para que eles consigam realmente entrar dentro daquela sala, se permitir dar uma relaxada para retomar a energia e voltar para a atividade profissional. Então, é esse um objetivo que a gente está fazendo. Vamos tentar, não sei se é possível, vamos tentar colocar um pouco em prática isso, né? De repente você entra num consultório médico. O que deixa mais agradável esse consultório médico para que o paciente chegue lá e não se sinta tão acuado? Né? Tudo bem, tem gente que gosta de ir no consultório bater papo com o médico. Eu evito ao máximo, eu só vou quando eu estou precisando realmente. Bater papo eu bato no clube, eu vou conversar em outro lugar. Mas o que pode melhorar nesse ambiente para que o paciente se sinta um pouco melhor ali dentro? Para a gente colocar em prática esse bate-papo nosso, Priscila. Perfeito. A gente pode pegar alguns elementos do ambiente e começar a olhar de uma forma mais estratégica. Então, por exemplo, a cor. A cor predominante dos espaços, e principalmente quando a gente fala de espaços de saúde ou hospitais, que tem já como uma cor predominante o branco, né? Até porque existem legislações que exigem que seja assim. Porém, numa sala de relaxamento ou numa sala de atendimento numa clínica, por exemplo, uma sala de espera, não necessariamente precisa ser branco. E é até interessante que não seja branco, para justamente não trazer, porque o nosso cérebro funciona por associações, né? Então, se o nosso cérebro sempre identifica a parede branca ao hospital, Sim. a gente precisa romper isso para que o nosso cérebro realmente identifique que é um outro momento para estimular um outro comportamento. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer é pensar nas cores do ambiente. E nesse caso específico que a gente está falando, evitar parede branca já é um primeiro passo. O segundo passo, que é bem interessante, que a gente está aplicando aqui no hospital, é mudar a cor da luz, da iluminação mesmo. Então, as lâmpadas que a gente compra no supermercado, elas têm cores de luz diferentes. Se você olhar ali, cor branca, ou cor fria, né? Ou cor amarelada, toda essa cor da luz também nos passa uma sensação diferente. Então, para ambientes para relaxar, a gente sempre procura botar cores mais amareladas, temperatura de cor chama isso, né? Temperatura de cor da lâmpada, que seja essa corzinha mais amarelada que a gente tende a relaxar. E por fim, que eu poderia dizer também, estou aqui num cenário especial para vocês, né? Mas se a gente consegue inserir vegetação, elementos da natureza nesses espaços, isso naturalmente o ser humano tende a ficar mais tranquilo, porque a gente se reconecta com a nossa essência. A gente vem da natureza, então é positivo a gente estar em contato com elementos da natureza também. Poxa, que bacana. Até para você que é médico, já tem um projeto meio que na faixa aqui. A Priscila já deu uma dica para vocês, mas eu achei muito interessante, porque se a gente parar para pensar racionalmente, o nosso cérebro, ele é uma máquina mesmo, né? Que faz associações. Quando você chega num consultório que é branco, já te remete ao hospital que é branco, você já começa até a ficar meio estranho ali dentro, já começa aquela sudorese e fala, poxa vida, são associações. E até é interessante isso, porque muitas pessoas não têm ideia do impacto das cores. A primeira vez que eu entrei aqui no estúdio aqui do Band Esportes, aqui nós temos uma cor predominantemente vermelha, que é uma cor bacana e ela casa bem com o logotipo do Band Esportes e com a cara do Band Esportes também, que fica bacana. E como que a gente deve ter no nosso quarto, por exemplo? Cores mais claras, cores mais escuras, ou vai do gosto, ou do que você se sente bem? Como funciona isso, Priscila? É bacana, Júlio, que você começou falando da associação que o cérebro faz, né? E o cérebro faz isso com tudo, inclusive com as cores. Então, existem sim alguns estudos que mostram quais cores tendem a nos relaxar mais ou quais cores tendem a nos dar mais foco e atenção. Só que o que a gente parte do princípio? Que cada pessoa faz a sua associação com a cor. Então, por exemplo, se a gente está falando, falou aqui, e a gente vai colocar uma cor que seja um azul, que por mais que tem várias pesquisas que mostram que é uma cor que ajuda a relaxar, mas daqui a pouco é uma cor, sei lá, de um time de futebol rival da pessoa, né? Sim. Então, naturalmente, o cérebro dela já vai puxar a associação mais presente que ela tem, talvez pode não ser positiva. Deixa eu entrar, é a mesma coisa se você falar para um corintiano colocar uma camisa verde, que seja, ou um palmeirense colocar uma camisa branca e preta. O cara fala, ele não se sente bem. Aquele que é fanático pelo time mesmo, você dá uma camisa verde para ele e fala, eu não quero verde, não me dá porque eu não uso verde. Mas pode seguir, era só para fazer uma analogia sobre o que você estava falando. É exatamente isso.
E é por isso que o primeiro passo, então, de qualquer projeto, antes da gente sair riscando ou sair indicando, a gente realmente precisa conversar com a pessoa, entender qual é que é a vivência da pessoa em relação às cores, em relação aos sons, em relação aos cheiros, porque a gente pode explorar isso em qualquer sentido, né? Então, é a experiência inteira da pessoa que vai, de fato, impactar no comportamento que ela vai ter. Olha, Priscila, essa sacada sua de estudar essa neurociência, essa neuroarquitetura, acredito eu que grandes multinacionais já estejam implementando isso nos seus escritórios e nos seus estabelecimentos, né? Então, esse trabalho, ele é antigo já? Ele é recente? Você tem informação sobre isso ou não? Bom, a nossa maior fonte de pesquisa é a Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, que já existe há 17 anos nos Estados Unidos, então. Então, é lá onde a gente realmente busca todas as fontes, porque lá já acontecem pesquisas, né, Júlia? Então, realmente já tem dados, já tem evidências neurocientíficas de tudo isso que eu estou falando. Aqui no Brasil, a gente, ano passado, fundamos a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a NeuroArc Academy. Então, hoje a gente também já está começando um laboratório aqui junto com parceiros da área da neurociência, da psicologia e outras áreas da medicina, junto com esses designers e arquitetos, para a gente conseguir aqui no Brasil também começar um trabalho mais profundo, porque sabemos que os brasileiros são diferentes, né? Então, nós aqui, culturalmente, a gente tem experiências de vida diferentes e provavelmente as nossas pesquisas aqui vão ser pesquisas diferentes das americanas, das europeias, que já estão acontecendo em outros lugares. Não, eu achei fantástico esse bate-papo, porque para a gente isso parece que não faz tanta diferença, porque a gente está naquela correria do dia a dia, e quando você para analisar, realmente, eu estava pensando aqui, tem ambientes, tem escritórios que eu falo, poxa, que bacana, né? Me senti tão bacana com aquela pessoa, e por quê? Porque o ambiente, além da pessoa, o ambiente era agradável, né? E tem lugares que você sai e fala, poxa, pesado aquele lugar que a gente estava, né? Então, tudo a ver com o ambiente que a pessoa construiu ali. E aí, uma outra pergunta, Priscila, muito do que a pessoa faz no ambiente reflete um pouco o caráter e a personalidade dessa pessoa ou não? A gente costuma dizer que é tudo uma coisa só, né? Então, assim como o ambiente está nos impactando, a gente também está impactando o ambiente. Então, isso é interessante a gente perceber, porque muitos desses impactos, como você bem falou, eles acontecem, Júlio, de forma inconsciente. A pessoa nem se dá conta, às vezes, e sai daquele lugar e diz, puxa, é tão ruim ficar aqui. Ou, às vezes, é uma reunião que você vai, né, e tem alguma coisa que não flui, a conversa não dá, tranca, e, às vezes, inconscientemente, tem uma luz que está inadequada, ou tem um ruído que pode estar atrapalhando. Então, tem alguns detalhes do ambiente que podem, sim, influenciar e de forma inconsciente, e é por isso que a gente diz que isso acaba sendo até um pouco perigoso. Então, daqui a pouco tem pessoas que estão em ambientes que não são positivos, que realmente são ambientes doentes, que a gente chama, né, que vão te ajudar, inclusive, a adoecer, e que não percebem. Então, vai chegar no final do dia, vai sentir aquela dor de cabeça, mas vai achar que pode ser por outra coisa, mas é alguma coisa realmente fisicamente falando, não é nada místico, é físico mesmo, que está impactando a pessoa e ela nem percebeu. Então, é por isso que a gente precisa olhar para isso tudo como uma ferramenta mesmo, para que seja aplicada de uma forma positiva. Muito bacana. Priscila Benck, você trabalha no Sul, ou trabalha em São Paulo também, ou trabalha pelo Brasil, como é que funciona? Só para a gente fechar nosso bate-papo aqui. Agora que eu estou em isolamento, eu estou no Sul, estou em Porto Alegre em casa. Mas a gente vive muito em trânsito mesmo, estamos com muita frequência em São Paulo e também em outras regiões do Brasil. Então, quando você estiver passando por São Paulo, a gente vai convidar você para conhecer aqui os estúdios do Band Esportes, para você ajudar a ainda deixar mais confortável e mais agradável esse ambiente que já é tão gostoso para todos nós aqui. Muito obrigado pelo bate-papo seu aí, Priscila. Boa quarentena para vocês. Muito aí obrigada no Sul. também. E parabéns pelo seu trabalho, viu, Priscila? Que bom, fico muito feliz de ter participado e vou assim que tudo isso se normalizar, a gente já volta aí ao nosso trânsito do Brasil e vou aí conhecer vocês. Obrigado, Priscila. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau. Vamos seguindo aqui com o Vivo Esporte, as notícias não param por aqui, né?